Boa noite, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Boa noite, nossos irmãos que estão online, nossos irmãos e amigos, também a paz do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor Jesus, recebe este culto que estamos prestando a Ti, Senhor Deus. Que os nossos corações estejam puros, Senhor Deus, para que Tu receba-o como um cheiro suave, Senhor. Muito obrigado por estarmos na Tua casa. Muito obrigado por estarmos na Tua presença. Amém, Senhor. Vamos recitar juntos outra vez esse versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos louvar ao nosso Senhor com o hino 9 do HCC. Louvamos-te, ó Deus. Boa noite, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos sem amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito de luz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Te rendemos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Estejamos agora fazendo uma oração ainda de louvor. Nós vamos convidar a irmã Selma e junto com ela estaremos louvando ao nosso Deus através da nossa oração. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, por estarmos aqui diante do Deus que é todo-poderoso, Senhor, por aquele que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, por amor a nós. Nós te agradecemos pelo tão grande amor por
cada um de nós, pela humanidade, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, que as pessoas que entrarem aqui sintam, ó Deus, a tua presença neste lugar, através dos louvores, das palavras, de tudo aquilo que vai ser oferecido como culto de louvor e adoração a Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Façamos agora a leitura bíblica em uníssono, no Salmo 39. Nós vamos nos colocar de pé, né? O Salmo 39 tem 13 versículos, então nós não estamos muito acostumados, às vezes, a fazer uma leitura bíblica longa durante o culto. Então, precisamos nos orquestrar, tá? Abram a Bíblia, Salmo 39, e vamos ler juntos. A vaidade da vida. Podemos? Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Mudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no meio. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e vão-se, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Imudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão. Estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Só Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos pedir para que Deus invada o nosso ser com a alegria, com a paz que Ele tem para nós. Amém? Vamos cantar com alegria essa música. Celebre ao Rei. Só o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor. Louvado seja teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Alegria! A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém.
celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, levante suas mãos. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado e exaltado sobre toda a tua criação. Alegria! A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Só Ele pertence. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, levante suas mãos. Levante suas mãos. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, levante suas mãos. Levante suas mãos. Amém. Antes da gente passar para o próximo momento, vamos fazer um momento. A gente acabou de cantar Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu com a sua adoração. Queria que a gente fizesse esse momento agora. Vamos louvar, vamos adorar o nome, vamos adorar a Deus. Vamos pensar em Deus agora, aquilo que você sentir no seu coração, uma palavra que seja de adoração. Fala com toda a sua voz. Vamos adorar o Senhor como igreja, lançando palavras de adoração para Ele nesse momento. Amém? Podemos começar. Senhor, louvado e agradecido seja o Teu nome, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor. Só o Senhor é o Deus verdadeiro e digno, Pai, do nosso culto, digno, Pai, da nossa devoção, Pai. Louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Vamos cantar baixinho assim comigo. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração.
Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, levante suas mãos. Glória a Deus. Nosso Deus é lindo. Nosso Deus merece, amém? Nosso Deus merece o nosso louvor. Deixa sentar, meus irmãos. O Senhor é a nossa força, não é mesmo? Amém? E aí, neste momento, porque Ele é a nossa força na alegria, porque Ele nos deu a alegria, e nos momentos de tristeza, nos momentos de indecisão, também Ele é a nossa força. Confie nisto. Neste momento, nós estaremos colocando as nossas petições no altar do Senhor. Vocês, irmãos e amigos que estão aqui nesse templo, os nossos amigos que estão na internet, online, os nossos amigos que estão ao alcance da nossa voz, na portaria, em qualquer lugar, que coloquem agora diante do Senhor as suas necessidades. Aqueles que desejarem estar aqui à frente, para que os irmãos possam ver, para que os irmãos possam estar orando durante essa semana, que venham aqui à frente neste momento, colocando aquilo, o seu fardo, o seu pedido diante do Senhor. Aqueles irmãos que desejarem estar aqui à frente, podem estar colocando as suas necessidades nas mãos do Senhor. O Senhor é a nossa força. Aqueles irmãos online podem estar colocando os seus pedidos também. O irmão Igor vai estar lendo, vai estar respondendo, vai estar com a sua equipe de intercessão, colocando esses pedidos no altar do Senhor. Aqueles que estão ao alcance da nossa voz, como já dissemos, também nessa hora pare um pouco, busque a Deus, não fique em sofrimento. Não leve esta angústia para casa, mas coloque para o Senhor resolver os seus problemas. Nós vamos estar pedindo ao irmão Jairo que esteja orando por esses irmãos e por outros que nós não estamos vendo, mas que estão necessitando da graça do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, Pai bondoso, Senhor, estamos aqui diante de Ti esta noite, Senhor, reunidos como igreja, para colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado o nosso sono, Pai. Tudo aquilo que tem nos deixado ansiosos, nervosos, descontentes. Pai, nós sabemos que o Senhor tudo faz para nos deixar alegres, para nos deixar em pé, Senhor. Mas, Senhor, nós, infelizmente, não conseguimos permanecer na fé a todo momento. Sempre acontece alguma coisa que nos abala, Deus, e nos tira da Tua presença. Unido aos meus irmãos, Senhor, venham colocar diante de Ti tudo, Pai, tudo que está em nosso coração, que tira da Sua presença, Pai. Alguma mágoa, alguma palavra, Senhor, ingrata, que ainda está reverberando no nosso interior. Pai, um irmão que está doente, um ente querido que está doente na nossa família. Senhor, cura, Pai. Derrama as Tuas misericórdias sobre as nossas feridas, Senhor, esta noite. Que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença de uma forma diferente, Senhor. Que possamos, Pai, ao final desse culto, sairmos felizes, com um sorriso no rosto, cientes que o Senhor já curou, Pai. Que o Senhor já fez aquilo que só o Senhor pode fazer, que é o Teu milagre, Senhor. Derrama o Teu milagre na vida de cada irmão, Pai, que veio aqui na frente, que se colocou diante de Ti. E aquele irmão também que não se levantou, Senhor, mas Tu conheces o coração de todos. Pai, realiza a Tua obra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, então, estão vendo aqueles que
pedem oração. Estejamos orando por esses irmãos, estejamos orando também por nossas vidas. Neste momento, nós teremos uma mensagem musical com a nossa irmã Fátima Linho, irmã do nosso irmão Marco Antônio. Fátima Linho. Eu desejo saudar todos com a paz do Senhor e aos irmãos que estão online. Também quero desejar minha paz a todos, uma boa noite e que esse louvor possa trazer um conforto espiritual para cada um de nós. Não é isto? Quero antes ler aqui um versículo no livro de Esther, capítulo 4, e o versículo... E o versículo 16, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então essa passagem fala quando Esther estava muito angustiada por causa da intenção de Amã contra o seu povo. Ela se viu numa situação muito difícil naquele momento, não sabia o que fazer, mas Deus deu sabedoria àquela mulher, e ela começou a orar junto com suas concubinas, junto com o seu povo, com o seu tio, e o Senhor deu vitória a Esther, não é? Foi através da conversa dela com Deus, através da oração, da intercessão que ela fez pelo seu povo. Então, o que quer passar para nós é que quando estamos em situações difíceis, que não podemos, não sabemos o que fazer, a única coisa que nós temos que colocar em nosso coração é que nós temos um Deus, e que se nós falarmos com Ele, com certeza Ele nos entenderá, resolverá nossas causas, ou nos dará sabedoria, como deu a Esther, para resolver este problema. Então, a música que eu irei louvar vai passar uma mensagem neste sentido para todos nós e para todos os irmãos que estão nos assistindo. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas obras do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a solidão e a angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui.
se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a solidão e a angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Amém. É verdade, é só Jesus para nos ajudar. Façamos então a leitura bíblica em Lucas 19, 9 e 10. Vamos fazer em uníssono mais uma vez? Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Em outra passagem, Jesus ele fala que aquele que vem até ele, ele jamais lançará fora. Eu agora não me lembro desse versículo, a referência, onde ele está, mas esse foi um versículo que me marcou muito. Sempre que eu penso nessa passagem, eu penso em Zaqueu, um homem que era cobrador de impostos, um homem que cobrava impostos, né, cobrava dos seus próprios irmãos judeus e passava, né, ao Império Romano o dinheiro. Era um homem mal visto pela sociedade, mas foi um homem que olhou para Jesus e viu nele algo diferente. Ele quis saber, quem é esse cara aí? Quem é esse tal de Jesus? E aí ele subiu na árvore e tal. Jesus olhou para ele e falou: vem, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar na sua casa. E no encontro que esse homem teve com Jesus,
ele simplesmente mudou a forma dele de pensar. Olha que coisa louca, Jesus faz isso com a gente. Quando a gente tem um encontro com Jesus, ele faz a gente ter uma nova perspectiva do mundo. O que a gente fazia, que a gente pensava que era certo e a gente descobre que é errado, a gente não quer fazer mais. E Zaqueu, ele falou o seguinte: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E aí vem o texto que os irmãos acabaram de ler. Jesus falando: hoje houve salvação nessa casa. Eu vim para buscar aquele que estava perdido. Meu irmão, quem acha que não precisa de ajuda, quem acha que é perfeito, que é o santão, esse aí não precisa de Jesus, não. Agora, o cara que sabe, se reconhece diante de um Deus santo e sabe que é pecador e sabe que algo precisa mudar na sua vida, Jesus veio para esse cara aí. Esse cara sou eu, esse cara é você. E às vezes na nossa vida a gente precisa colocar diante de Deus isso. Senhor, olha, eu sou totalmente dependente do Senhor. Porque às vezes a gente tenta ser independente e a gente quebra a cara. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos cantar essa música. Zaqueu, ele serve de exemplo para nós. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
sou pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na A palavra do Senhor diz que nós somos vasos e Ele é o olheiro. Em determinados momentos da nossa vida, às vezes a gente precisa ser moldado por Deus, apertado por Deus, às vezes até quebrado, para que Deus faça um vaso novo. Durante a nossa vida cristã, durante a nossa luta por seguir a Cristo, nós vamos passar vários momentos em que vamos ter que ser apertados pela mão do olheiro. Porque não tem como a gente se aproximar de Deus, conhecer mais de Deus e continuar na mesma. Porque Deus sempre mostra pra gente que Ele é mais do que a gente pensava que Ele era. E assim Ele vai trabalhando na nossa vida, nos santificando cada vez mais, fazendo vasos de honra e glória para Ele. Meu querido, eu não conheço a sua vida, eu conheço a minha. E eu sei que isso aí é verdade na minha vida. Que eu preciso ter momentos em que eu preciso dizer: Senhor, vem, entra na minha casa, tem coisa que precisa acontecer aqui. Vamos cantar novamente esse refrão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz só a igreja, entra na minha casa. Entra na faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim: Deus quer fazer um milagre na sua vida. E às vezes o maior milagre que Deus faz é dentro de nós, dentro do nosso coração. Amém? Os irmãos poderem sentar.
Graças te damos, Senhor, por estar aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, reunido junto com os teus servos, Senhor, reunidos para te buscar, Senhor, o teu nome, Senhor. Esteja, assim, Senhor, com a mensagem que vai ter, assim, agora, assim, Senhor, que aquele que vai levar a mensagem, Senhor, possa tocar, assim, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que possa servir, assim, Senhor, de um exemplo vindo de Ti, Senhor. Agora sim, Senhor, nos abençoa durante todo esse culto, Senhor. Essas bênçãos te peço em teu santo nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós queremos conhecer aqueles que nos visitam. Podem se colocar em pé? Aqueles que vieram nesta igreja pela primeira vez. Nós temos algum visitante entre nós e que os irmãos ao lado cumprimentem. Vamos aproveitar também neste momento para cumprimentarmos uns aos outros. Aqueles irmãos que estão online, sejam bem-vindos, que pela primeira vez estão assistindo o culto de nossa igreja também. Nós vamos estar fazendo a dedicação de dízimos, ofertas e quilos e vidas. Aqueles irmãos que vieram de manhã e não tiveram a oportunidade de testemunhar o que Deus fez essa semana na sua vida, podem estar aqui à frente e aí nós teremos oportunidade de conhecer as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Aqueles irmãos que estão aniversariando, aniversário de vida, de casamento, também podem se colocar aqui para que todos estejamos conhecendo. Vamos estar entoando o hino 62 do cantor cristão. Enquanto os irmãos estão se colocando aqui à frente, aqueles que desejarem testemunhar o que Deus tem feito nas suas vidas. Creio que todos devem conhecer esse hino. Pediria àqueles que conhecem que cantassem com alegria. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Esse nome para bem se defender. Ele ama quando o mal te parecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Tu terás nome bom, doce a fé do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome santo é Jesus, o amado teu. Nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Os irmãos vão compartilhar a bênção. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus que depois do dia que eu dei o testemunho, eu tinha uma audiência do meu divórcio já marcada, o negócio estava meio tenso, mas para a honra e glória do Senhor, o divórcio saiu, não teve problema. E eu quero convidar toda a congregação que dia 25 de outubro estaremos celebrando meu casamento aqui com a Rosana. Amém, igreja? Junto com vocês. Amém. Uns dizem cuidado de Deus, outros me falaram sobre milagre, né? Outros providência divina. Enfim, a gente vai botar tudo isso dentro de um pacote, porque eu experimentei, já estive agradecendo a Deus diante da igreja a cura do milagre, né? Deus realizou um milagre na minha vida, que foi a cura do câncer de mama. E eu estou num processo ainda, né? Num processo de tratamento. Então, no dia 23 de abril, era para eu estar fazendo a 4ª cirurgia. Eu tirei uma das mamas e eu preciso fazer a reconstrução dessa mama. E isso o governo nos dá, né, esse direito. E, no entanto, não aconteceu. As próteses não chegaram. Então, marcou-se para o dia 12 de junho, no dia dos namorados, né? Me internei e vamos fazer a cirurgia. E o que aconteceu? Alguns já sabem, mas eu estou aqui agradecendo a igreja que orou por mim, e agradecendo porque o nosso Deus é soberano e Ele está acima da nossa vontade, né? Nunca desejei ter prótese, né? Mas Deus está fazendo isso na minha vida. E por mais que você queira resolver o problema, né, a sua situação, mas Deus te resgata dali, ó. Então, Deus me resgatou dentro da sala cirúrgica. Eu estava pronta para a cirurgia, né? Já tinha tomado um remedinho de tranquilizante, já estava toda pontilhada, já estava toda manipulada, né? Com os aparelhos. E a anestesista virou para a equipe e falou: nós não podemos operar essa paciente. Não vai acontecer essa cirurgia. E eu apresentei um quadro de anemia com uma taxa muito baixa da minha hemoglobina, uma taxa do hematócrito também muito baixa. Então, ela chegou perto de mim e falou assim: não podemos fazer sua cirurgia. Podemos, porque nós iremos colocar a sua vida em risco. Você pode vir a óbito por causa disso. Você pode ter uma hemorragia, você pode ficar com sequelas, você pode ter um AVC e muitas coisas. Então, aquilo tudo, no momento, né, a gente não compreende, não assimila, você está toda pronta para uma cirurgia e Deus te pega ali, ó, na portinha. Ele fala assim: ó, quem está tomando conta da situação? Quem é que está nesse negócio? Né? Vamos usar as palavras de Deus. É Deus. É inacreditável, irmãos, mas Deus cuida de nós. E eu, minha família, nós experimentamos isso, né? Bem de perto mesmo. Então, eu agradeço a vida daquela profissional, né? Que juntamente com a equipe, não sei porquê, foi falta de cuidado? Não, foi cuidado demais. Que se fosse em outra clínica ou em outro local, vamos operar.
vamos ver. Né? E às vezes a gente perde gente querida, às vezes a gente fica com uma pessoa em coma, né? Porque há uma negligência. E ali ela realmente teve um zelo e um cuidado comigo, com a paciente naquele momento, né? Então eu quero agradecer a Deus e testemunhar, né? Como humano, a gente assim chorou muito, levou assim uma noite para a gente poder assimilar, sabe? A gente fica triste, né? Por quê? Mas Deus, Ele vai assim curando, né? Vai enxugando as lágrimas e vai falando ao nosso coração. Não é o meu momento, entendeu? Não é o seu, mas sim o meu momento. Então, que os irmãos assim guardem, né? Deus cuida de nós. Amém. Boa noite para todos. Meu nome é Anderson, eu sou taxista. Semana retrasada eu sofri eu tive um livramento de Deus na minha vida, que eu peguei meu passageiro, fui lá para Padre Miguel, Vila Kennedy, aliás, para levar para a quadra para eles fazerem um trabalho lá, que eles estão gravando. Acabei entrando no lugar errado. Não tinha como identificar se estava errado ou não, porque a localidade aparenta ser um local tranquilo. Estava próximo. Na esquina, eu fui enquadrado pelos bandidos com 5 fuzis na minha cara. Foi um momento muito rápido, não dava para perceber. E automaticamente mantive a tranquilidade e eu estava testemunhando minha vida para os meus passageiros. Abri o vidro, ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu estou perdido, estou procurando a quadra. Mas que quadra? A nova ou a antiga? Eu falei: não sei. Aí a minha passageira: não, a gente está procurando a quadra que eu vou fazer o trabalho. Aí eles: tá, vocês estão perdidos. Não, tudo bem, eu peço desculpa aí. Eu falei: não, ok, eu que peço desculpa por ter atrapalhado vocês aí. Aí ele: você vai para a quadra? Eu vou. Então deve ser a nova. Tá, aonde está? Na Avenida Brasil. Pega, faz assim, assim, assado. Muito obrigado, me desculpe novamente, Deus abençoe vocês e boa noite. Não, gente que pede desculpa. Olha, eu já vivi no meio desse povo, eu nunca convivi com eles, mas já morei em morro. Ele não pergunta primeiro ele atira, depois ele vai saber quem é. Para eles chegarem até a mim e me pedir desculpa, não é ele, é Deus que me salvou e salvou meus passageiros. Então agradeço a Deus por esse e outro que foi um acidente que teve no meu ponto de trabalho. Eu estava atrás de uma caminhonete, em 2 minutos que eu saí, veio um carro e bateu na traseira da caminhonete. Então, cada minuto que eu estou vivo aqui, graças a Deus, porque é difícil. E agradeço pelos 2 anos de casado que eu fiz dia 11 de junho. Eu, de 2 meses e meio para cá, eu tenho me emocionado muito. Eu até passei mal hoje, que eu não posso me emocionar. Porque Deus disse: se alegrar com os alegros, chorar com os que choram. Esses 4, eu estou dando assistência a 3 famílias. E uma delas, família maravilhosa, tem 2 filhos, né, grandinhos, meus amigos. Não moro na Rua Pala, não. Empresário. Então, são crentes, pessoas de Deus. Uma mulher, eu soube por outra, minha irmã, que tinha uma mulher que começou a telefonar para lá, dizendo que era amante do marido, mas eu disse: não, não é minha amante, não é. Aí eu passei, ela passou por mim, sempre me abraça, me beija. Aí eu chamei a menina: você tem que... Aí eu falei o assunto, né, que é o que me contou, você tem que cuidar da sua família, você ora com o seu marido, né, ora bastante. Não quero orar não, foi embora. Aí pedi até os irmãos para orar aqui, orei também em casa.
Quando passou 2 dias, teve uma briga a noite toda. Uma briga terrível. Mas a gente buscando a Deus, poderoso é Deus. Aí vi ela outra vez, está orando, nem chegou perto de mim. Falei, a coisa feia. Orei mais 2 vezes, a mesma coisa de madrugada. E esse Deus poderoso deu a paz. Para agora o Senhor Jesus, nunca mais essa mulher telefonou. Eu pedi a Deus, mostra a verdade, nunca mais telefonou, porque Deus é poderoso. Eu falei com ele com a família dele. E tem outros com mais problemas, mas Deus vai dar a solução, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, pela tua misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada momento que estamos aqui, Pai, para te louvar e engrandecer pelas necessidades supridas por nossas vidas, Senhor, e pela oportunidade, Senhor, de buscarmos a Ti, porque não depende de Ti, Senhor, depende de nós. E aquele que crê, que continue nos caminhos do Senhor, e aqueles que não conhecem, que te faça conhecer, Senhor, pela sua santa misericórdia para conosco, Pai. Derrama o teu Espírito sobre cada um, Senhor, quebranta os corações duros, meu Pai, porque o inimigo está fervoroso, Pai. Ele não tem misericórdia para conosco, Senhor, mas através do teu amor para conosco e a tua graça, Senhor, somos mais que vencedores, meu Pai. Cuida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos ouvido a voz de Deus durante este culto e vamos continuar ouvindo o que Ele tem a falar através do pastor Luiz Felipe. Antes, nós vamos ter mais uma vez a participação especial da irmã Fátima Linho, que também é irmã do nosso irmão Marco Antônio. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor. Cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu.
Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Amém. Deus continue te abençoando. Essa água para o Senhor. Obrigado, parabéns pela condução do culto. Boa noite, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Felipe. Sou o pastor de peso nessa igreja, né, irmãos? Não é verdade? Nosso pastor está fora. Ele foi convidado para pregar numa igreja fora e deu para mim o privilégio de estar aqui com os irmãos. Enquanto eu luto aqui com um negócio aqui para ligar, gostaria de dizer para você que nos assiste, seja bem-vindo à nossa igreja, acompanhe-nos sempre pelos nossos cultos, são sempre aos domingos à noite, estão sendo transferidos, estão sendo gerados online, mas se você não puder ver tudo, e se você estiver em casa e não estiver presente no culto à noite, você poderá ver depois e cultuar ao Senhor, porque estará gravado lá. Que Deus o abençoe também. A minha esposa, no outro dia, me disse que eu estava ficando parecido com o Brad. Você deve ter pensado que é o Pete. Mas o Brad é com 2 Ds, né, Vitor? Eu perguntei, Vitor, o Brad é com 2 Ds, né? Mas o Brad em inglês é pão. Aí eu fiquei feliz também, que ela disse que estava parecido com pão. Mas aí depois eu fui entender. O pão é gordinho, né, irmãos? É meio parecido com um quibe gigante. Mas o Senhor é bom, a gente perdoa, é esposa, né? Amados, nós temos vivido momentos importantes na nossa sociedade. Há uma mudança, me parece que há uma tentativa de mudar aquilo que já está acontecendo. Parece que o povo está se unindo para fazer uma manifestação. Ouvi dizer, eu não sei se ela disse, mas que a Dilma disse que o Brasil acordou, isso parece bom. E esse tema tem me incomodado, esse tema tem me falado ao meu coração. Eu queria dividir com a igreja nessa noite, com você que nos assiste, esse tema. Vamos compartilhar juntos nessa noite sobre essa coisa do povo unido. Por isso, o tema da mensagem dessa noite, pelo texto que nós vamos ler, por tudo que Deus sugeriu ao meu coração, seria o povo unido. O povo unido jamais será vencido. Põe interrogação no final, tá? O povo unido jamais será vencido. Esse é o tema dessa noite. Por isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 11. Capítulo 11, estaremos lendo do verso 1 ao verso 8. Gênesis 11, do capítulo 1 ao verso 8.
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali para a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, te suplicamos nesta hora que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, para que possamos falar e ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Se há neste lugar alguma coisa contrária, para que a sua palavra seja pregada, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz o texto que era a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Existem aproximadamente de 3 a 4 mil línguas no mundo. Existem aproximadamente de 3 a 4 mil línguas diferentes no mundo. A maioria das línguas diferentes não estão... Eu pensei que estava até na América do Sul, por causa dos dialetos, dos índios, essas coisas todas, mas estão na Ásia. Ali acima da África, um pouquinho por ali, há muitas línguas, muitos dialetos, inúmeros dialetos, que são contados como línguas diferentes. De tal sorte que são mais ou menos de 3 a 4 mil no mundo inteiro. Eu fico a pensar um povo enorme, uma quantidade de gente enorme, se todos nós hoje falássemos a mesma língua. Se todos nós hoje nos entendêssemos de uma ponta a outra do mundo. Quão fácil seria para um aventureiro, para alguém que tivesse um pouquinho mais de uma visão maior, ou uma qualificação mental maior, ou de um pensamento ainda que seja intelectual, privilegiado, tão fácil seria para uma pessoa como essa dominar toda a terra. Acontecia isso naquela época. As pessoas falavam uma mesma língua. E quando as pessoas falam uma mesma língua, há uma unidade especial. Quando todos falam a mesma língua, há uma unidade especial. Quando o marido e a esposa falam a mesma língua, as coisas acontecem como se fosse uma engrenagem totalmente preparada para que as coisas fluíssem. Como se ela estivesse ali engraxada, como se ela estivesse ali preparada com óleo, preparada de maneira que tudo flua. É muito interessante quando a gente encontra esposas e maridos que não falam a mesma língua. Acontece que eu já vi esposas falando o seguinte do marido. O marido estão falando sobre um determinado assunto. Aquela rosa, aquelas flores ali, desse arranjo aqui, são azuis. E o marido pode dizer que, de repente, ele, meio estrábico talvez, diga que seja meio cinza. E eu já vi esposa falar, independente de quem estava presente, falar: você é um burro. Como é que você diz que isso aqui é cinza? Isso é azul. Quando a esposa e o marido não falam a mesma língua, o casamento dá problema. Eles não se entendem. Quando o marido e a esposa, quando o casal não falam a mesma língua, os filhos não sabem a quem obedecer. Porque o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. O pai diz alguma coisa em relação ao filho, aí aquilo é ruim para ele, ele corre para a mãe. Mãe, posso fazer isso? Ele não diz que o pai falou não. Mas a mãe não sabe, a mãe diz, pode. Aí vai fazer. Daqui a pouco os dois se encontram. Ué, tu deixou o menino fazer isso? Eu deixei. Mas eu tinha dito não. Mas ele não me disse que tinha dito não.
Quando o marido e a esposa não falam a mesma língua, tudo é complicado. É que nem o pai e o filho, quando também não falam a mesma língua. Há de ser que o pai, a mãe e o pai falem a mesma língua, os pais e os filhos também falem a mesma língua. Meu irmão, eu quero profetizar uma bênção para a sua vida nessa noite. Que o seu filho não faça medicina. E eu vou explicar por quê. Meu irmão, meu filho já profetizou que eu não vou passar dos 60 anos. Ele disse que eu tenho que fazer tanto exame, é tanta coisa que ele diz que eu tenho, meu irmão, cada dia que ele estuda, ele me dá uma doença nova. Cada matéria nova que ele faz prova, ele chega em casa, pai, você vai morrer disso. Meu irmão, estou ficando apavorado. Eu te abençoo, meu irmão, que seu filho não estude medicina em nome de Jesus. Porque eu já ando preocupado. Eu já estou pensando até em ir ao médico essa semana. Para ver, mas eu acho que vai ser tanto médico que eu tenho que ir, que ele já me disse que tem tanta coisa. Meu irmão, misericórdia. Mas a gente está quase falando a mesma linguagem. Ele diz para eu, médico, eu falo, espera. Papai, vai se cuidar. E eu estou falando, calma, meu filho, eu vou ao médico. Já está 3 anos nesse negócio, desde que ele entrou para começar a estudar. 5 anos que ele está falando isso. Mas eu vou, meu filho. Um dia eu vou. Outra coisa, meu irmão, que não dá certo na nossa vida, quando a linguagem não bate, é entre Deus e o homem. Quando Deus ele fala numa linguagem e nós insistimos em falar em outra linguagem, só que aí o maior prejudicado somos nós. Quando as duas linguagens não batem, tanto a nossa linguagem não bate com a linguagem de Deus, tanto a linguagem de Deus não bate com a nossa linguagem, nós só perdemos. Só temos a nossa dificuldade ou, como nós podemos entender, prejuízos. A língua, meu irmão, é uma coisa impressionante na comunicação entre os seres. Quando ela dá certo, quando ela funciona, ela vai acontecendo de uma forma especial. Aquele povo ele estava ali, reunido, para fazer uma torre, para construir uma cidade. Mas eles estavam sob a liderança de alguém, porque todos se entendiam. E quando o povo se entende, quando as pessoas se entendem, meu irmão, parece que tudo fica mais fácil. Quando as pessoas se entendem, quando as pessoas falam a mesma linguagem, quando todos puxam para o mesmo lado, parece que tudo funciona de uma maneira diferente. Parece que é mais fácil construir, parece que é mais fácil fazer alguma coisa. No verso 2 e 3 diz assim: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos, queimemo-lo bem, e folhas do tijolo por pedra e o betume por cal. Meu irmão, para construir alguma coisa, é necessário falar a mesma linguagem. Eu tenho visto o pessoal da manifestação, eu tenho visto como que eles têm utilizado o Facebook para se mobilizarem, para se encontrarem, para marcarem locais e horas, para estarem juntos, para saírem juntos. Eu tenho visto o pessoal da mobilização, das manifestações, de uma maneira tremenda, como nunca houve, não sei se em outros países tem acontecido isso, mas como nunca houve no nosso país, uma mobilização tão grande, porque eles estão todos falando a mesma língua. Até a gente, eu e minha esposa já não somos tão jovens assim, eu acho que alguns irmãos aqui também, mais ou menos da nossa geração, que nós somos da guerra de 45, tá, irmãos? Até a gente tem recebido comunicado dos jovens, convocando a gente para ir, para nos reunirmos, para estar em tal lugar, para sairmos juntos, porque está havendo comunicação, porque está havendo ali um chamado, e as pessoas estão se mobilizando para as manifestações que estão acontecendo. E isso é legal. Isso é legal. Para construir alguma coisa é preciso falar a mesma língua. Mas nesse meio também tem um outro grupo que tem a mesma língua, que são os baderneiros. Os baderneiros, embora não se comuniquem com língua, eles, pela língua, pelo falar, eles se comunicam por ações, por atitudes. São os baderneiros que estão falando a mesma língua, que estão aproveitando-se do momento em que nós estamos vivendo para tirar algum tipo de vantagem pessoal. Em nenhum momento, irmãos, nós podemos deixar que a mídia tire o brilho das manifestações por causa dos baderneiros. Porque o nosso país, a mídia é muito engraçada. A mídia, ela dá mais ênfase à bagunça do que à paz.
ela dá mais ênfase ao que se destruiu do que o que se construiu. Nós tivemos um movimento aqui no Rio de Janeiro de 300 mil pessoas. Irmão, foi o maior movimento do Rio de Janeiro do Brasil. Foi um mar de gente. A Avenida Presidente Vargas ficou tomada de pessoas. Mas 200 ou 300 pessoas, dos 300 mil, estavam envolvidas, ou destinadas, ou programadas para fazer a baderna, para fazer a bagunça. E a mídia só fala desses caras. E a mídia só fala de quem fez a bagunça. Realmente eu passei na cidade essa semana, passei lá na Avenida Presidente Vargas, dá pena, irmãos. Quem faz esse trajeto lá na cidade, passou por lá, entende o que eu vou falar, dá pena. Prédios enormes, bonitos, com os vidros destroçados, totalmente destruídos. Chapas de vidros enormes, com várias marcas. Eles não bateram uma vez nem duas, eles bateram muitas vezes para destruir, para arrebentar. E isso parece que dá mais ibope, parece que chama mais atenção para o noticiário do que realmente o que os 300 mil fizeram. Isso nos chama atenção. Também tem que falar a mesma língua para construir a mesma coisa, e foi necessário que eles falassem os nossos governos, em todos os níveis. Os governos municipais, os governos estaduais, os governos federais também se envolveram e se intercomunicaram para que buscasse uma solução para o problema. Isso é interessante, porque tudo isso está acontecendo por causa da comunicação. A comunicação entre aqueles que fizeram o movimento, a comunicação entre aqueles que fizeram a baderna e a comunicação entre aqueles que governam o nosso país. Para construir alguma coisa é necessário que se faça a mesma língua. Para construir alguma coisa, aquelas pessoas estavam ali para construir uma torre, para construir uma cidade. Mas eles fizeram um planejamento. Eles falaram, façamos tijolos, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer desse jeito, vamos fazer uma cidade que toque aos céus. Eles estavam se planejando. As pessoas se planejam para construir alguma coisa. E é muito importante isso, porque quando nós planejamos, nós trabalhamos menos e produzimos mais. Quando planejamos, nós fazemos uma maior produção naquilo que nos envolvemos. Quando nós não planejamos, nós começamos a fazer, e a fazer, e a fazer, e a construir. Você quer ver uma coisa, irmãos? Uma casa sem planejamento. Daqui a pouco aquela casa está pronta, você não planejou nada, aí não deu. Aí você vai fazer um puxadinho. Aliás, puxadinho abençoado, né, irmãos? Aí o puxadinho não deu. Aí você vai e faz outro puxadinho. Aí faz 2 puxadinhos. E você vai fazendo puxadinho, e a coisa vai subindo, vai ficando meio torto, e vai crescendo, e sem planejamento. Para construir alguma coisa, meu irmão, nós só podemos construir com planejamento. Nós não podemos construir as coisas sem preparar antes, sem saber quanto vai custar, quanto vai gastar. É que nem os casais aqui, que casaram há pouco tempo, outros mais tempo. Planejem seu filho. Planejem. O colégio está caro, os livros estão muito caros, as coisas estão difíceis. Então, planeje a hora dele chegar, que vai ser tudo mais fácil. Planeje, pense, casa própria, um trabalho estabilizado, já uma condição de criar seu filho de uma maneira mais tranquila, para você não ter o seu filho sofrendo como os meus primeiros filhos sofreram, que não foram planejados. Para construir alguma coisa, é preciso planejamento. Um planejamento, é necessário planejamento em todas as áreas das nossas vidas. Inclusive os jovens. Jovem, você já planejou onde é que você quer estar daqui a tantos anos? Para construir alguma coisa é necessário que você pense onde nós estaremos daqui a um certo período de tempo. O que você planejou para esse ano? O que você planejou para a sua vida nesse ano? O que você planejou para a sua vida para o final do ano, para o ano que vem? Quando começa o ano, eu estou criando um costume de escrever num pedaço de papel, deixo na minha máquina, no meu computador, alguns objetivos. E esses objetivos, à medida que eu vou alcançando esses objetivos, eu vou riscando.
Aquelas pessoas que estavam construindo, eles haviam feito um planejamento, eles queriam construir alguma coisa que chegasse até os céus, e eles estavam envolvidos nisso, firmes nesse caminhar. Quando não sabemos, quando nós queremos construir, além do planejamento, é preciso saber que material nós queremos usar. Pastor, por que você está falando isso? Calma, irmão, nós vamos chegar lá, não tenha pressa. Não tenha pressa. É preciso material. O material, saber o que se quer, ajuda a escolher o material certo. Eles queriam construir uma torre e uma cidade. E o material que eles utilizaram foi pedra, tijolo no lugar de pedra, tijolos queimados. Havia uma tecnologia aqui. E eles usaram betume como cal. Como cal, usaram betume. Conhecer o material que você está usando. Conhecer, quando não sabemos o que usar, nós devemos nos informar. Uma coisa muito interessante, irmãos, quando eu tenho assim, contato com pessoas que vão trabalhar comigo, que vão participar de algum serviço, algum trabalho, nós pedimos para comprar uma coisa que é muito conhecida na loja de ferragem, talvez você não conheça. É só para despertar as pessoas, porque nós, às vezes, estamos fazendo as coisas de qualquer maneira. Não fazemos planejamento, nós não trabalhamos de tal forma em que as coisas, não conhecemos o material e começamos a trabalhar de qualquer maneira, e aquele resultado acaba não dando certo, por falta de planejamento, por falta de conhecimento e por falta de comunicação. Então, uma das coisas que a gente pede para que alguém vá na loja comprar, para ver se ele está ligado no trabalho, para ver se ele está ligado no material, é comprar um esquadro redondo. Você conhece, irmão, esquadro redondo? Na loja de ferragem vende? Quem conhece, levanta a mão. Graças a Deus, meu irmão, você conhece esquadro redondo. Aleluia. Se o irmão conhece essa loja, eu vou lá comprar, meu irmão, comprar uma dúzia de esquadro redondo nessa loja que você conhece. Outra coisa, irmãos, que ele distraído, a gente pode pedir para que ele compre, é o pó de eletricidade. Tem gente que vai na loja de ferragem comprar o pó de eletricidade. Talvez os irmãos não conheçam, mas se você procurar, você vai achar. Quem sabe você acha o pó de eletricidade. Isso tudo é para ver se a pessoa está ligada no trabalho, se a pessoa conhece o material, entendeu? E a mais fácil de todas, eles logo descobrem a escada de pintar rodapé. Você conhece a escada de pintar rodapé, meu irmão? Mas tem gente que sai para comprar a escada de pintar rodapé, porque não conhece aquilo que está fazendo. Pastor, mas por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero saber, meu irmão, se você conhece dos materiais, se você realmente sabe, se você está rindo do cara que saiu para comprar o esquadro redondo e o pó de eletricidade, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o material necessário, principalmente você que nos visita nessa noite, qual é o material necessário para você construir a sua vida com Deus? Eu quero perguntar a você, meu irmão, qual é o material que você está usando para construir a sua vida com Deus? Eu quero perguntar, meu irmão, minha irmã, que tipo de material você tem aplicado, que tipo de planejamento você tem aplicado para construir o seu relacionamento com Deus? Eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, você que nos visita, que tipo de linguagem está acontecendo entre você e Deus, se vocês têm se entendido, se vocês têm compreendido um ao outro, você tem ouvido a voz de Deus? Ou você espera ouvir a voz de Deus como a gente vê nos filmes e nos desenhos? Moisés, Antônio, José, eis que eu vos falo nessa noite. Isso é filme, irmãos. Isso é desenho, isso não existe. O que eu estou querendo despertar nessa noite, meu irmão, é qual o material necessário para que nós possamos construir a nossa vida com Deus. Você conhece o que é necessário para construir a sua vida com Deus? O seu relacionamento com Deus, como é que está? Essa torre que nós temos construído, ela está no prumo? Ela está torta? Qual a altura dessa torre? Qual é a altura dessa construção? E como nós estamos no lidar com Deus? Você quer um termômetro para saber como é que você está com o seu Deus? É você saber e olhar como é que você está com o seu irmão. É você saber e olhar como é que você está se relacionando com o seu vizinho.
É você olhar e prestar atenção para saber como é que você está se relacionando com seu irmão aqui e agora na igreja. Se você está sentindo algo bom em relação ao seu irmão, se você está sentindo algo bom porque você está aqui, se você está sentindo algo bom porque o Senhor tem falado ao seu coração, o seu relacionamento parece um relacionamento progressivo e duradouro. Mas se há alguma crítica, se há alguma dúvida, se há algum desejo, se você está deixando fluir o teu eu na frente da vontade de Deus, e isso é muito comum, talvez haja necessidade de você revisar essa obra. Talvez haja necessidade de você revisar esse relacionamento. Porque é muito fácil, muito simples para mim e para você, meu irmão, falarmos que estamos tendo um relacionamento maravilhoso com Deus. Mas o nosso relacionamento maravilhoso com Deus é medido com o nosso relacionamento maravilhoso com o nosso irmão. O meu relacionamento com Deus, ele é medido por Deus quando eu me relaciono com as pessoas. O Senhor nos disse para nós que nós devemos, como primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E depois ele diz o quê? Mas amará ao teu próximo como a ti mesmo. E isso, meu irmão, é tremendamente difícil, porque nós somos humanos e o tempo inteiro nós estamos julgando. O tempo inteiro nós estamos falando. O tempo inteiro nós estamos deixando, muitas vezes, nossa língua ser usada por Satanás. Satanás não habita no crente, mas Satanás usa o crente. Joga flechas, dardos inflamados, e usa o olhar, usa a ação, usa o linguajar, usa o falar e usa o ouvir, para que nós estejamos a serviço dele e não a serviço de Deus. Como é que está a sua obra? Quero perguntar a você nessa noite, meu irmão, qual o material necessário para construir a sua vida com Deus? Que tipo de material você está usando para construir a sua vida com Deus? Você tem que passar por uma doença, eu tenho que passar por uma doença, eu tenho que passar por um câncer, eu tenho que passar por um sofrimento, eu tenho que passar por alguma luta radical para mudar o meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor, porque a gente falar que está bem com Deus é fácil, mas nós temos que mostrar isso quando nós estamos bem com os nossos irmãos e com as pessoas que nos rodeiam. Porque isso é o que Deus espera de nós. Porque isso é o que Deus espera de mim e de você. Porque isso é a demonstração que eu e você falamos para o Senhor, demonstramos para o Senhor que o amamos. Quando o meu relacionamento contigo, quando o meu relacionamento com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu vizinho, com a minha vizinha, é um relacionamento abençoado. É um relacionamento cheio de graça. É um relacionamento cheio da presença do Senhor. É um relacionamento sem crítica. É um relacionamento amoroso. É um relacionamento de aceitação. É um relacionamento onde as pessoas se aceitam como são. É um relacionamento onde as pessoas não ficam olhando para as outras, jogando crítica, jogando na cara, dizendo que é gordo, que é magro, que é azul, que é branco, que é negro, que é amarelo, que é verde, que tem dinheiro, que não tem dinheiro, que tem isso, que não tem aquilo. É um relacionamento totalmente pautado no amor de Deus. Como é que você está construindo seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento? Que tipo de material nós estamos usando para construir a nossa torre? Que tipo de material nós estamos usando para construir a nossa cidade? No verso 4 disse assim: e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. No hebraico, onde está escrito aqui, uma torre cujo cume toque nos céus, nós devemos entender que, cujo topo seja o céu, cujo topo seja o próprio céu. Como eles não tinham noção de profundidade, como eles não tinham o entendimento, a maioria do povo, havia lá um estudo dos astros, mas não era essa coisa que nós temos tecnológica de hoje, eles achavam que o céu poderia ser alcançado. O povo estava unido, meu irmão. O povo estava empolgado. Nós vamos construir essa torre, nós vamos chegar nesse céu. Aquele polvaréu, todo mundo, vamos lá, galera! É gente, é nós na fita. E todo mundo junto, trabalhando, e querendo construir, querendo chegar no céu, e aquela coisa toda. Meu irmão, sabe qual era a intenção desses camaradas?
era fazer um monumento ao esforço humano. Aquela torre, está certo que era uma torre que ia servir de vigia, para defender a cidade, era uma torre que teria uma servidão militar de defesa, mas, sobretudo, havia aqui orgulho, sobretudo, havia aqui vaidade, sobretudo, havia aqui um desejo do homem fazer um monumento, cujo monumento seria em função do esforço, do reconhecimento e da capacidade do homem construir alguma coisa grande sob uma liderança. E é interessante isso, meu irmão. É interessante isso. Porque eles queriam construir uma edificação para invadir o santuário de Deus, como se eles pudessem chegar ao céu. E nós hoje sabemos que não é possível chegar. Mas eles não sabiam disso. E eles queriam invadir, se aproximar de Deus. Mas eles queriam e querem, muitas pessoas querem se aproximar de Deus na sua maneira, debaixo do seu próprio método. É condicionado a seu jeito de ser. Nós não podemos nos aproximar de Deus da nossa maneira, no nosso método. Para nos aproximarmos de Deus, essa aproximação é ditada por Deus. A aproximação do homem de Deus ela é ditada por Deus. Jamais, em hipótese nenhuma, nunca, em nenhuma circunstância será ditada pelo homem. O homem nunca pode ditar a maneira que ele se aproximará de Deus. É Deus quem dita, e Ele diz na sua palavra que para se aproximar de mim é necessário que creia em mim e creia que eu existo. Aqueles homens queriam se aproximar de Deus à maneira deles. Eles ditavam essa aproximação. Eles queriam se aproximar à maneira dele. Há pessoas que estão ditando maneiras de se aproximar de Deus. Há pessoas que estão ditando o seu relacionamento com Deus, encaixando Deus no seu relacionamento, encaixando Deus à sua maneira de ser, encaixando o seu relacionamento com Deus à sua maneira de viver. Quando Deus diz que nós temos que nos encaixar, é na maneira dele que Ele tem nos orientado através da sua palavra, é a maneira que Ele tem nos falado, a maneira que Ele tem nos mostrado, a maneira que Ele tem nos dito. Me entristece quando eu chego perto de um jovem e eu pergunto àquele jovem: por que você não veio IBD? E aquele jovem me dá uma resposta triste: não vim porque eu não quis, não vim porque eu estava cansado, não vim porque tinha coisa mais importante para fazer, ou não vim simplesmente porque não é importante para a minha vida. São pessoas que estão colocando Deus à sua maneira de viver e não vivendo a maneira de Deus, querendo se aproximar de Deus como aqueles homens que tentavam se aproximar, construindo uma ponte, construindo uma torre para se aproximar de Deus como se isso fosse possível. E sabe qual é o meu medo, irmãos? O meu medo é que quando Deus pesa a mão, Ele pesa de verdade. E o peso da mão de Deus não é isso que você está pensando. O peso da mão de Deus é quando o Senhor simplesmente se afasta e deixa você seguir o seu próprio caminho. Porque Deus não se afasta de ninguém. A verdade é que o Espírito Santo está sempre falando conosco. Ele está sempre falando conosco. E o Espírito Santo é como, o falar do Espírito Santo conosco é como se fosse um perfume. É como se fosse um perfume muito, muito gostoso de você sentir, de você olfatar. Esse perfume que você coloca no seu corpo, você sente aquele cheiro bom. Assim que você coloca. Mas daí a 10 minutos, aquele perfume já não está tão forte, mas ele está lá. Daí a meia hora você quase não sente. Daí a uma hora você só sente se você puxar muito. E o Espírito fala conosco assim, quando aquela pessoa insiste em não ouvir a voz do Espírito, o Espírito fala a primeira vez, você ouve, é o cheiro do perfume novo. O Espírito fala a segunda vez, depois de meia hora, você já não sente mais a mesma coisa, já não sente mais nem o sentimento de que está fazendo algo que não deveria fazer. E depois de uma hora o Espírito fala de novo, você já não está mais ouvindo porque você não quer. Aquele que anda afastado do caminho do Senhor, ele anda afastado do caminho do Senhor porque ele quer andar.
Não é a culpa da igreja, não é a culpa de pai, não é culpa de mãe, não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém. Assuma a sua responsabilidade se você não quer andar nos caminhos do Senhor. Assuma a sua responsabilidade se você não quer andar nos caminhos de Deus. Não coloque a culpa em Deus. Há uma coisa engraçada demais que acontece por aí. A pessoa fica, às vezes, numa situação de ficar doente e reclama toda a vida que ninguém vai visitar. Isso é algo que acontece muito por aí. Mas só que aquela pessoa nunca visitou ninguém. Só que aquela pessoa nunca foi à casa de ninguém visitar quando ela podia. E o dia que ela fica doente, ela quer que alguém vai visitá-la. E é isso, meus irmãos. E isso tudo vai trazendo para dentro da gente um pensamento de que as pessoas querem colocar Deus à sua maneira de ser. Querem servir a Deus dentro do seu próprio propósito, na sua própria condição. E não queremos nos submeter a Deus da maneira que Ele quer que a gente se submeta. Quarta-feira não vou à igreja, o culto é fraco. Gente, é culto ao Senhor. O culto é fraco, o culto é forte. O culto é bom, o culto é ruim. O culto é fraco, é forte, é bom, é ruim para quem vai assistir o culto. Para quem vai adorar, para quem vem adorar, o culto será maravilhoso, porque eu estou adorando. Então quem tem que dizer se o culto é fraco, se o culto é forte, se o culto é ruim, se o culto é bom, é o Senhor. É Ele que tem que dizer. E nós temos, pelo menos aqueles que querem viver na presença do Senhor, devem aproveitar toda a oportunidade de cultuar o Senhor. Seja sábado, seja quarta, seja domingo de manhã, domingo à noite, não importa. Há pessoas que têm dificuldades, porque trabalham, têm limitações. Amém por isso. Deus está te abençoando, meu irmão. Deus está te abençoando. Mas há pessoas que ficam em casa, vendo... Qual é o nome da novela agora? O Homem de Aço? Nobreza... essa novela doida aí. E agora vai começar outra, uma tal de Saramandaia. Essa novela é boa, hein? Eu vi no passado. Mas é depois do culto, tá? Eu posso ver. 10 horas da noite, 11 horas da noite, sei lá. Só segunda-feira que vai ser extraordinário o horário. E as pessoas ficam em casa. E deixam de adorar o Senhor. E depois reclama. Deus não me abençoa, minha vida está ruim, ninguém me visita, ninguém faz nada, não sei o quê. Louvado seja o nome do Senhor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu o Senhor. Meu irmão, aqui nós temos nesse texto uma coisa bastante interessante. Como é que pode descer o Senhor para ver a cidade ser onipresente? A Bíblia se engana? Diz o texto aqui no verso 5 o seguinte: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui nós estamos tratando, a Bíblia está tratando aqui de uma coisa chamada teofania. A teofania é a presença do próprio Deus em alguns casos. Deus, através da teofania, Ele falou com Abraão, Gênesis, capítulo 18. Ele falou com Moisés, no capítulo 3. Ele falou com Josué, no capítulo 5. Ele falou com Gideão, em Juízes, capítulo 6. É o próprio Deus tomando forma humana, falando com eles. E Deus, então, desceu dos céus. Ele sabia o que estava acontecendo, mas Ele desceu dos céus para ver. Ele desceu dos céus para ver o que estava acontecendo. E ali Ele pôde ver o que estava acontecendo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Meu irmão, o próprio Senhor, Ele afirma que o povo, quando ele está unido, ele pode muitas coisas. Ele disse que não há previsão, ele não poderemos... Negócio de um aviso aqui, tá, irmãos? Aí eu me perdi aqui. Que não haverá restrição, não haverá limite. Não haverá limite para que Deus, para que o povo pode fazer quando está unido. Como é que pode, meu irmão? Como é que pode isso? O poder que o povo tem. Olha o poder que nós temos, irmãos. Olha o poder que nós unidos nós temos. O próprio Deus, Ele reconhece aqui nesse verso que não há limite para que o povo pode fazer, porque eis que o povo é um.
Não há limite para o que essas manifestações possam alcançar, aonde elas podem chegar. Não há limite com o que esses jovens podem fazer, o que tipo de mudança pode acontecer no nosso país. Não há limite quando o povo se une em uma voz, numa única comunicação, com uma única voz, com um único entendimento, com uma única língua, onde nós podemos chegar. Não há limite. Esse movimento que nós temos visto, irmãos, é apenas um embrião. Nós não temos ainda uma coisa formada dessas manifestações. Eu entendo que desse embrião podem surgir dois seres. Pode surgir um ser perfeito que vai ser bom para toda a nação brasileira, mas pode surgir um monstro. Pode surgir um monstro desse embrião que vai piorar a situação. Se já está ruim, pode ficar pior, porque as pessoas começam a entrar lá, e o homem é humano, e o homem tem orgulho, e o homem tem vaidade. E o que parece bom, no final, pode ser ruim para a gente. Vai depender no que esse embrião vai se transformar. Ou num ser perfeito, ou num monstro. Porque o Senhor disse que não há limite. Ele concorda com o que está acontecendo. Não há limite. Não há limite para o que o povo pode fazer. Tudo que o povo intentar fazer, não há limite, porque ele fala a mesma língua, diz o texto. Mas acontece, irmãos, que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, o povo verdadeiro de Deus também tem uma mesma língua. O verdadeiro povo de Deus também tem uma mesma língua. Nós estamos aqui, irmãos, com o mesmo objetivo. Nós estamos aqui com o objetivo de servir a Deus e servir o reino. Estamos aqui para ajudar quem anda nas trevas, quem anda sem direção. Nós temos uma mesma língua. O verdadeiro povo de Deus se entende porque ele fala a mesma língua de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, para dizer que Jesus Cristo é a única solução para os nossos problemas. Nós estamos aqui, meu irmão, para dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O nosso Deus, o povo de Deus, também fala uma só língua. O verdadeiro povo de Deus. Por isso, meu irmão, aqui no 7 ele diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra toda a terra essa edificacidade. Meu irmão, por que não deu certo aquela construção? Porque Deus falou: se o povo unido jamais será vencido, aquele povo estava unido, estava construindo, e estavam as coisas dando certo. Por que então que a construção não deu certo? Por que Deus desceu e mudou aquilo tudo? Por que Deus desceu do céu e veio e falou e mudou a língua e colocou cada um falando uma linguagem diferente para que eles não se entendessem? Por que, irmão? Deus se contradisse? Ele não disse que quando o povo se une numa só linguagem, numa só língua, é praticamente impossível parar o povo, porque eles são capazes de fazer tudo que o seu coração intentasse? Por que então não deu certo? Por que não funcionou? O povo, quando se une, não tem poder? O povo uniu, eles eram poderosos, estavam construindo, e a coisa ia fluir. Por que não deu certo? Então, meu irmão, quando Deus desce e muda aquilo tudo, eu entendo que esse negócio aí, o povo unido, jamais será vencido, caiu por terra. Isso é mentira. Povo unido jamais será vencido, é mentira. Irmão, você pode até me bater lá fora, mas eu vou falar, é mentira. O povo unido jamais será vencido, é mentira. E eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê. Meu carro está ali na porta, eu vou descer correndo e vou embora depois. Mas eu vou te explicar por quê. O povo unido jamais será vencido, caiu por terra. E o povo estava unido numa única língua, e estava construindo, e estava fazendo, e o tijolo queimado, e o betume como cal, e todo mundo alegre, todo mundo sentando tijolo, fazendo andaime, e todo mundo unido numa só voz, e todo mundo caminhando. Mas Deus olhou do céu e falou: opa, que negócio é esse aí? Você pediu autorização a quem para fazer esse negócio aí, essa torre que está vindo para cá? Quem foi que deu autorização para tu fazer isso aí? Vocês pediram para mim? Vocês me chamaram para fazer parte dessa construção? Ah, não? Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos mudar essa comunicação entre esses homens. Não vão mais falar a mesma língua. O povo unido
jamais será vencido quando for unido em Jesus. Somente quando Jesus, e através de Jesus, o povo se unir, jamais será vencido. Jamais seremos vencidos se nós estivermos unidos em Deus, se nós estivermos unidos com Jesus. Como é que pode o povo unido não ser vencido e as coisas darem certo num país injusto com os pobres? Como um país injusto como os pobres, como o nosso, pode ser abençoado? Como um país onde a corrupção se alastra em todos os níveis, sem nenhum controle, pode ser abençoado? Como um país onde a vítima pode ou não ser honrada com justiça em caso de morte, ele tem que depender da idade do seu assassino. Se ele for assassinado por um adulto, ele talvez seja honrado com a prisão daquela pessoa e com o cumprimento da cadeia. Mas se ele tiver a falta de sorte, olha aí, de ser assassinado por um menor, o cara vai ficar lá no máximo 3 anos. Como é que um país desse pode ser abençoado? Como é que nossa nação quer ser abençoada dessa maneira? Como é que um país quer ser abençoado, um país que permite casamento gay? Como é que um país que permite casamento gay pode ser abençoado? E como é que o povo unido pode ser vencido? Então os gays unidos não são vencidos. Um povo unido jamais será vencido se unido em Jesus Cristo, se unidos no Senhor, se unidos em Deus. Mas o povo, ele pode ser invencível. Ele pode ser invencível quando a Bíblia ela for a base da referência para a constituição do nosso país. Quando a Bíblia for a base de referência, quando a Constituição estiver galgada na palavra de Deus, aí o nosso país terá um povo unido que jamais será vencido. Os americanos cresceram de uma forma tremenda num determinado período do século passado, de uma forma grandiosa. Mas o americano tinha ensino na escola, era obrigatório o ensino do evangelho nas escolas. As pessoas tinham liberdade para cultuar, as pessoas tinham algumas coisas boas. Mas isso foi tirado. Isso foi tirado. E à medida que foram tirando isso, o país, os americanos, começaram a viver coisas que eles jamais imaginavam viver. Você vê, os americanos passaram recentemente quase à falência, à beira da falência. Você olha para a Europa, onde os países lá já legalizaram o casamento gay, você vê uma destruição total da economia daqueles países. Você acha que isso é bênção? Você acha que isso é coisa boa? Você vai nas igrejas europeias, igrejas grandes, santuários enormes, com 10, 15 pessoas. Você ouviu, quem veio aqui hoje de manhã, ouviu como é que é a presença dos evangélicos na Itália. Você acha que isso é bênção? Nós estamos vendo o mundo se acabar por falta de conhecimento. O povo está entrando em autodestruição, as sociedades estão se acabando. Se o povo de Deus não reagir, se o povo de Deus não se unir em Cristo Jesus para também levantar sua bandeira e fizer a sua parte nessa sociedade, nós também iremos pelos mesmos caminhos que os europeus. As nossas igrejas irão pelos mesmos caminhos que eles estão trilhando. Começa em mim, começa em você. Quando Deus for convidado para fazer parte do governo, o povo unido de Deus jamais será vencido. Quando Deus for convidado para fazer parte das manifestações populares, aí o povo jamais será vencido. Quero te dizer, meu irmão, já encerrando, que você também pode ser invencível. Você também jamais poderá ser vencido. Eu e você, se nós convidarmos Deus para fazer parte das nossas vidas. Eu queria que a igreja fechasse os olhos em oração. E eu queria perguntar a você que nos visita nessa noite, se você também quer fazer parte do povo unido em Jesus Cristo, que jamais será vencido. Se você quer fazer parte desse povo,
e quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, quer assumir um compromisso com Ele e ter a certeza de que você agora é um vitorioso, porque em Jesus Cristo você não é somente vitorioso, você é muito mais do que um vencedor, segundo a palavra do Senhor. Quero que você levante uma de suas mãos, que eu vou orar por você. Se nessa noite você quer tomar uma decisão de pertencer verdadeiramente a um povo vitorioso, não um povo que constrói para deixar sua construção para outras pessoas, não um povo que começa a construir sem planejamento, mas um povo de Deus, preparado, capacitado, o maior e melhor povo do mundo, que está em condições de poder assumir uma responsabilidade com a nação, assumir uma responsabilidade com Deus e dar a essa nação rumos diferentes. Se você quer fazer parte do povo de Deus, se você nessa noite quer fazer parte de um povo vencedor, de um povo que jamais será vencido, nós não seremos vencidos pelas dificuldades da vida, nós não seremos vencidos pelas dificuldades do dia a dia, nós não seremos vencidos nem mesmo pela morte. Nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Muito bem, eu não vou insistir. A hora já passou. Vamos orar então, vamos encerrar o culto. Se você quiser falar comigo ou com alguém da igreja depois, esteja à vontade. Nós vamos orar por você. Mas eu gostaria que o povo de Deus, ficaria feliz se o povo de Deus, ao citar essa frase, que o povo unido jamais será vencido, dissesse o seguinte: em Jesus, o povo unido jamais será vencido. Amém, irmãos? Amém? Podemos repetir juntos? Em Jesus, o povo unido jamais será vencido, porque a gente viu na Bíblia que aquele povo se uniu e eles foram vencidos, e só um é capaz de vencer quando o povo se une, e é o próprio Deus. Em Jesus, o povo unido jamais será vencido. Vamos orar mais uma vez, vamos encerrar o culto de hoje. Deus bendito, Deus todo-poderoso, eis aqui a sua igreja, Senhor, a sua igreja de vitoriosos, a sua igreja de homens e mulheres, Senhor, e crianças, Senhor, que já são muito mais do que vencedores. A sua verdadeira igreja, Senhor, que unida com o Senhor, jamais será vencida. O povo unido, ele pode ser vencido, Senhor, ainda que funcione toda a manifestação, ainda que o povo conquiste novas situações dentro da situação governamental do nosso país, ainda que o povo consiga, Senhor, conquistar novos direitos, ainda que aconteçam coisas mirabolantes e maravilhosas na visão política, Senhor, ainda assim eles serão derrotados, Senhor, porque eles não têm o Senhor em suas vidas. Por isso, meu Deus, o teu povo, esse verdadeiramente é o povo que unido jamais será vencido, porque é o povo que unido em Jesus Cristo jamais será vencido. Não há dor, não há doença, não há tristeza, não há luta, nada nos separará do amor de Cristo que habita em nós, Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor, demonstração dos seus cuidados para conosco. Nós temos visto nessa igreja a manifestação do seu poder. Nós temos visto pessoas sendo curadas, Senhor. Nesta hora, Senhor, os teus anjos estão, ó Senhor, regozijantes, ó Senhor, andando aqui no nosso meio, juntamente com a presença tua e do teu Espírito Santo. Nós sentimos a tua presença aqui, Senhor, porque os teus anjos se alegram quando nós adoramos ao Senhor, quando nós falamos contigo, quando nós entendemos, ó Senhor, e expressamos a nossa gratidão e o nosso conhecimento de que só o Senhor é Deus. Por isso, meu Deus, nós sabemos que nós somos um povo vencedor. E por isso, Senhor, nós repetimos
que o povo unido jamais será vencido quando o povo unido for unido em Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o verdadeiro povo que unido jamais será vencido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, derrama agora as tuas bênçãos sobre a tua igreja. Derrama agora as tuas bênçãos sobre o teu povo, Senhor. Leva o teu povo para casa em paz e em segurança. Tira a amargura, tira a tristeza, Senhor. Ó Pai querido, seja substituído pela alegria. Ó Senhor, seja substituída pela confiança. Seja substituída pela esperança e a certeza de que o Senhor está nos abençoando. O Senhor fará com que as coisas nessa semana, os nossos medos e nossos anseios, deem lugar às muitas vitórias. Para a glória do seu nome nós oramos, Senhor, porque o Senhor quer nos abençoar. E nós queremos ser abençoados por Ti. Então derrama as suas bênçãos sobre nós, Senhor, nessa noite. Derrama as suas bênçãos sobre o Teu povo, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. E nós queremos o Senhor, nós queremos mais e mais do Senhor, Pai querido. E queremos nos entregar ao Senhor, fazendo a Sua vontade, tirando de nós aquilo que não agrada ao Seu coração, tirando de nós costumes e manias, Senhor, que entristece a Ti, que entristece o meu semelhante, que entristece o meu irmão, porque eu quero dar liberdade para o Senhor agir livremente dentro de mim, Senhor, dentro da Tua igreja, no coração de cada um de nós, Senhor. Limpa-nos e perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados, que possamos sair daqui totalmente purificados pelo Teu poder, Senhor, totalmente transformados pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir os Teus desígnios em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, esteja sobre esta amada igreja e sobre todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus vos abençoe. Ide em paz. Que tenhamos uma semana maravilhosa, cheia de experiências com Deus. E que possamos estar aqui na próxima semana, louvando e adorando ao Senhor. Amém, irmãos. Não estarei à porta, tá, irmãos? Os irmãos estão liberados, tá?